Fala galera, vamos estudar no tópico de hoje mais uma matéria de direito administrativo. No tópico anterior a gente estudou competência. Deixa eu ver, achar a tabela aqui. A gente está estudando atos administrativos. No último episódio a gente viu o conceito de competência. E hoje vamos estudar o conceito de finalidade. Aqui está o nosso mapa mental, ato administrativo. O ato administrativo ele tem os requisitos de validade, que esse é o COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A competência ela tem como característica ser imprescritível, improrrogável, irrenunciável, inderrogável. A competência também possui os vícios, alguns vícios que podem invalidar a competência. O vício, quais vícios são esses? Pode ocorrer o excesso de poder, onde o funcionário ele extrapola os limites da sua atribuição. Pode ocorrer também a usurpação de função, é quando o funcionário ele não é investido no cargo público e ele se aproveita de alguma situação que faz com que ele aparenta ser um funcionário público. Por exemplo, um irmão gêmeo de um funcionário público que pega o crachá do seu irmão e começa a praticar diversos atos se passando por ele. A usurpação de função ela tem como característica ser um ato inexistente, porque usurpação de função é um crime, né? Ela é um fato criminoso. Então, por isso não é aceitada a teoria da aparência, onde para terceiro de boa-fé o ato tem validade. No caso da usurpação de função, não vai ter validade para os terceiros de boa-fé. Então, todos os efeitos praticados pelo usurpador da função não terá validade, serão inexistentes. Agora, a última característica do vício da competência é o agente putativo. O agente putativo é uma pessoa que teve alguma falha na investidura do cargo. Ela, por exemplo, ela passou no concurso público, foi nomeada, fez investidura, só que descobriram que ela copiou o gabarito da prova. Então ela não agiu dentro da lisura do certame. Ela usou de um artifício para tomar vantagem e conseguir conquistar o cargo utilizando um gabarito, né, já pronto da prova. O agente putativo é um ato ilegal também, né? Só que ele é ilegal, mas ele não é inexistente. Ele vai surtir efeitos para os terceiros de boa-fé. Então, aqui a gente tem a chamada teoria da aparência, onde os efeitos dos atos praticados por um agente putativo terá validade para os terceiros de boa-fé. Então agora a gente vai dar continuidade ao segundo requisito da validade do ato administrativo, que é a finalidade. Deixa eu ver aqui. 2 ponto. Finalidade. Finalidade vai ser a 2.3.2.
finalidade. Deixa eu linkar ao tópico de requisitos 2.3. Requisitos, a legenda ADM para a nota ficar vermelha. E agora a gente vai analisar o que o material vai dizer sobre o conteúdo. Aqui, ó. Finalidade. Finalidade é o objetivo de interesse público buscado com a prática do ato. Todo ato deve ser praticado sempre voltado para satisfazer o interesse público. Fala-se que a finalidade é o fim imediato, é o fim maior de todo o ato administrativo, que é atender ao interesse da coletividade. É como se fosse o pano de fundo de todo o ato administrativo. É o legislador que define a finalidade pública que o ato deve alcançar, não havendo liberdade de opção para a autoridade administrativa. Dessa forma, não cabe ao administrador escondê-la ou substituí-la por outra, ainda que ambas correspondam a fins públicos. Por exemplo, se a Lei 8.112 não criou a remoção para punir, o agente público não pode fazer dela um ato punitivo. A lei criou para punir os atos administrativos de advertência, suspensão ou demissão. Conforme a professora Maria Silvia, a finalidade pode ser compreendida em dois sentidos. No sentido amplo, finalidade significa que o ato deve sempre atender o interesse público. No sentido estrito, a finalidade significa que este fim específico é sempre definido pela lei. A lei é que define para qual finalidade pública ele foi editado. Dessa forma, o agente público não pode utilizá-lo para fins diversos daquele definido em lei, sob pena de violar a finalidade do ato. Na prática dos atos administrativos, os dois sentidos da finalidade devem ser observados em seu sentido amplo e no seu sentido estrito. Ou seja, o ato deve ser praticado visando ao interesse público e para atender ao fim específico a qual ele foi criado. Assim, a remoção nos termos da Lei 8.112 não pode ter caráter punitivo, pois a lei não atribuiu a finalidade para a remoção. Se um servidor público federal pratica infração administrativa e ele deve ser punido, entretanto, não pode ser por meio da remoção, por mais que seja atingido o interesse público do ato administrativo de punir o servidor que cometeu a infração. Se a remoção for utilizada para tanto, será ilegal, uma vez que, no sentido estrito, seu fim específico não é punir servidor, mas sim adequar a sua lotação, sem ter caráter punitivo. Nesse caso, deve-se fazer uso da advertência, suspensão ou demissão. Tá. Finalidade, em regra, é vinculada, mas quando se fala em finalidade específica, a lei poderá estabelecer-se a finalidade X ou Y, sendo assim também uma exceção à regra da vinculação absoluta. Assim, em alguns casos, a finalidade pode ser discricionária quando a lei assim permitir. Sim, vamos ver aqui. Se não for respeitada a finalidade pública do ato, ocorrerá o desvio da finalidade, que é uma forma de abuso de poder.
A finalidade é um dos elementos do ato administrativo que não admite convalidação, na forma do artigo 55 da Lei 9.784 de 99. Esse assunto será analisado mais adiante. Beleza. Entendi. Beleza, o material já disse o que é o conceito de finalidade. Agora a gente vai fazer as notas. Vamos fazer o título. Finalidade. Vamos ver como voltar ao início do material aqui. Finalidade é o objetivo de interesse público, né? Beleza, finalidade. O que é a finalidade? É o fim a ser atingido pelo interesse público. Todo ato deve sempre manifestar o interesse público. Todo ato deve ter como fim o interesse público. Beleza. Olha, o tipo a finalidade tem como característica ser vinculada. É ato vinculado. Pois é o legislador que define a finalidade pública. A finalidade, ela pode também ter sentido amplo, significa sempre atender ao interesse público, como também pode ter o sentido estrito. Significa
atender ao fim específico para qual o ato foi criado. Então, o material já nos disse que a finalidade tem como característica ser o fim a ser atingido pelo interesse público. A finalidade é sempre, no seu sentido amplo, sempre busca atender o interesse público. Já no sentido estrito, significa atender ao fim específico para qual o ato foi criado. A finalidade, como regra, é ato vinculado. Porém, quando se fala no sentido estrito, a lei pode estabelecer finalidades assim como desejar, também podendo abrir exceções à vinculação absoluta, podendo a lei também permitir certa finalidade discricionária. Então vamos colocar aqui. A lei, por regra, por regra, expressará a finalidade, ou seja, será vinculada, vírgula, porém, nos termos da finalidade específica, ou seja, finalidade específica, a gente está se tratando desta finalidade aqui, de sentido estrito, a finalidade do sentido estrito, poderá a lei abrir margem para a discricionariedade do ato. Discricionariedade do ato. A discricionariedade do ato é diferente no direito administrativo. A gente tem atos vinculados e atos discricionários. No ato vinculado, o agente ele só pode fazer aquilo que estiver em lei. O agente não tem margem de liberdade de escolha, ele tem que fazer somente o que está na lei. Agora, vamos ver aqui. O ato discricionário, ele já dá certa liberdade para que o agente produza o ato administrativo. Aqui, ó, um quadradinho aqui para a gente ver. No direito administrativo, temos os atos vinculados, que são expressos em lei, e o ato discricionário, que são casos
em que o agente público ele pode agir nas hipóteses de lacunas legais, quando a lei não rege determinado assunto a ser tratado como ato vinculado. Então o agente ele tem a liberdade, só que é uma liberdade que deve ser pautada pela conveniência e também pela oportunidade da situação. Então, o ato discricionário ele pode vir a ser praticado nesse sentido estrito, que são casos específicos, determinantes para situações específicas. Mas como regra em geral, o ato, a finalidade deve sempre atender o interesse público, né? Esse é o sentido amplo. O sentido estrito o ato ele tende a atender o fim específico para o qual ele está sendo criado. Então, pegando um sentido amplo, a finalidade é um ato vinculado, é a lei que está impondo a estrutura dela, né? O princípio da legalidade. Agora, no sentido estrito, como regra, o ato, a finalidade também é um ato vinculado, porém pode-se abrir certas exceções aonde a lei que se fundamenta determinado assunto a ser tratado na administração pública abre margem para a discricionariedade do ato. Deixa eu ver aqui o que o material fala também. Tá, agora a gente vai analisar o comportamento, como se diz, é o estudo de caso aqui, estudo de caso da finalidade. Vamos supor, funcionário que cometeu falta grave um estudo de caso aqui para a gente entender o funcionamento da finalidade. Um exemplo. Vamos supor que um funcionário público cometeu falta grave. Então, a falta grave, ela é prevista por uma lei, é a Lei 8.112 de 90, que prevê as hipóteses para punir os desvios de conduta na administração pública. Vamos pegar como exemplo a Lei 8.112. Então, a Lei 8.112, no seu sentido estrito, impõe hipóteses para a sua finalidade, que é o desvio de conduta, para punir os desvios de conduta. E quais são essas hipóteses que ela prevê? Vamos ver aqui.
Então, as hipóteses são advertência, suspensão, ou demissão. Suspensão e demissão. Essas são as hipóteses previstas por lei. Então, a finalidade desses três atos aqui, ó, é a punição. Vou colocar aqui. Finalidade é punir. Aí o que acontece? O chefe da seção, ao invés de aplicar uma dessas três hipóteses que possui a finalidade de punir, ele aplica a remoção. Ou seja, o chefe remove o funcionário para outra lotação a fim de puni-lo, puni-lo pelos seus atos. Remove o funcionário para outra repartição. Olha só, o funcionário então aqui esse ato cometido pelo chefe de seção teve um desvio de finalidade, porque a remoção tem como finalidade permutar a lotação do funcionário. Funcionário. Então, se acontecer de um servidor público praticar uma infração e o chefe desse servidor puni-lo com o processo de remoção, por mais que o processo de remoção carregue um interesse público, ele não possui o sentido estrito do ato, ele não possui a finalidade específica. Portanto, esse ato ele será inválido por falta da finalidade. Vamos ver mais, continuar aqui com o material. Então, no caso aqui, houve o funcionário que foi removido como forma de punição. Nessa situação, houve o desvio da finalidade, que caracteriza também o
abuso de poder do chefe da sessão. Aí, aqui, por exemplo, o processo de remoção utilizado para punir o empregado, ele não só desvia a finalidade, como também caracteriza o abuso de poder. Ele caracteriza também um vício de competência. Aqui, ó, o excesso de poder, no qual o chefe da sessão extrapola o exercício das suas atribuições. Beleza? Então é isso. Ó, o material aqui ele já começa a entrar no terceiro requisito, que é a forma. Vamos ver como ficou o mapa mental aqui. Eita. Beleza. Tá. Competência, requisitos. Tá, vamos fazer aqui finalidade. Então, a finalidade é um fim que a ser atingido pelo interesse público. É um ato por regra vinculado, ou seja, a lei que define a qual finalidade os atos devem ser produzidos. A lei, no caso, seria nesse aspecto amplo. No aspecto estrito, seria a finalidade específica a qual o ato foi criado, né? E deixa eu só criar uma nota aqui por dentro. Aqui. Vamos ver agora o mapa mental. Puxar para cá. Beleza. Então, requisitos de validade dos atos administrativos, a gente estudou competência e hoje estudamos a finalidade, que significa a demonstração do interesse público na produção do ato administrativo. Se for analisado no sentido amplo, o ato, no seu sentido amplo, demonstra o interesse público e, no sentido estrito, o ato, no sentido estrito, demonstra a finalidade específica a ser atingida na produção daquele ato. Beleza? Então, na próximo estudo, a gente vai estudar a forma do ato administrativo. Beleza? Valeu e até mais.